meu nome é Daniel Coelho, sou aqui vice-presidente da Ordem, e eu vou fazer uma pequena introdução, aqui algum enquadramento e depois também definir aqui algumas regras como esta sessão se vai passar. Hum, Esta iniciativa, a OPP Responde, é uma iniciativa nova, que a Direção da Ordem resolveu implementar de resposta aos desafios da prática profissional que nos tem chegado em diversos contextos. Hoje trataremos da psicologia comunitária. Queria referir que esta iniciativa não substitui os mecanismos existentes, que já existem, nomeadamente as perguntas frequentes, todos os documentos que nós vamos lançando de resposta e pedidos de informação, mas é mais uma resposta para esclarecimento e também partilha de preocupações comuns. A Ordem recebe um número muito elevado de pedidos de informação, alguns dos quais têm bastante semelhanças entre si, portanto há aqui questões comuns, às quais não é possível responder individualmente e de forma totalmente individualizada, até porque temos sempre de considerar que há alguma autonomia técnico-científica de cada um dos colegas e há muitas questões que são opções de intervenção até. Mas há sempre aspectos comuns a vários colegas e a várias questões às quais podemos responder e partilhar. Portanto, resolvemos fazer esta iniciativa que é experimental, esta é a segunda edição, e iremos avaliando, perceber como corre, melhorando e evoluir a partir daqui. Pronto, isto é um pequeno o contexto daquilo que nos traz aqui hoje e estamos satisfeitos, temos bastantes inscritos, o que quer dizer que quer este formato, quer a temática de hoje da psicologia comunitária interessa a muitos, muitos colegas. A experiência diz-nos que normalmente as questões estão à volta de questões éticas, do papel mais institucional da ordem, aspectos de legislação e os aspectos da intervenção técnica mais específica que poderão ser abordados, mas não são aqueles que nos trazem mais cá hoje, porque esses são normalmente debatidos com alguma profundidade e noutro contexto, embora possam ser abordados naquilo que é mais generalizável. Antes disso, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, porque já vos dei as boas-vindas e também só para reforçar aqui dois pontos. Que tem que ver com o facto de nós, dentro da área social e comunitária, temos um leque muito variado de contextos de intervenção e de grupos-alvo de intervenção, portanto, é natural que haja aqui uma diferenciação maior entre os colegas que intervêm nesta área e de questões também muito variadas, porque é uma área muito abrangente. Mas também vos queria dizer que esta área é uma área política e estrategicamente prioritária para a Ordem dos Psicólogos. Por isso, estamos também muito atentos àquilo que tem vindo a ser as preocupações que são manifestadas nas nossas visitas através das direções regionais, que aliás aproveito já para dizer que para quem, que a Ordem não pode, por iniciativa própria, não é, ir visitar os locais de trabalho dos psicólogos e reunir com todos os psicólogos ou todos os dirigentes de determinadas instituições sociais, a menos que vocês também nos convidem para o fazer. E, portanto, deixo já aqui este desafio, porque, de facto, em alguns casos pode ser importante percebermos as dificuldades no próprio local de trabalho e a Ordem tem as suas delegações regionais que acompanham no terreno esse trabalho e normalmente há sempre a Direção Nacional, de certa forma, não na sua totalidade, mas conforme as disponibilidades, acompanham também esse trabalho. E normalmente também nessas visitas mais institucionais temos uma articulação. Há sempre um espaço de reunião só com os colegas, como é óbvio, e há um espaço de reunião também com os próprios dirigentes, em caso de vos parecer que é útil e que pode ser útil. Nós consideramos sempre útil que isso aconteça. Portanto, deixamos já aqui este repto
porque, sobretudo nesta área que é tão abrangente, pode ser importante também esta possibilidade e vocês saberem. E, portanto, com isto, também já não acrescentamos mais. Agradeço aqui ao meu colega e vice-presidente, o Daniel Teixeira Coelho, e vamos aqui a esta primeira ronda de questões. Agradeço muito a vossa presença, estou a ver aqui algumas caras conhecidas e fico satisfeita também. Trabalho em contexto educativo, mas também faço intervenção comunitária. Como pode este trabalho ser reconhecido pelas especialidades profissionais da OPP? Ora, eu antes gostava, o que eu queria dizer aqui ao António é que, pelo que eu percebi, não tendo os dados todos, como há um trabalho que está previsto regulamentarmente naquilo que é o papel do psicólogo em contexto escolar, que é o trabalho de articulação comunitária, que muitas vezes já ativa não só todo o trabalho dentro da comunidade escolar, como professores, pais, enfim, a comunidade mais alargada também, de articulação com colegas que estão depois dentro das próprias comunidades e em outros serviços, nomeadamente até os próprios serviços prestados pelas câmaras municipais, como falou aqui a colega Cíntia. Este trabalho de articulação comunitária e direto com a comunidade escolar não pode ser confundido, portanto, não se pode confundir o contexto da intervenção, que é o contexto escola, com o tipo de intervenção, neste caso a intervenção comunitária, ok? É importante percebermos esta diferença. Contudo, dependendo do tipo de atos, no fundo, que foram praticados aqui, no caso, pelo António, ao longo deste percurso, a análise da sua candidatura ao processo de especialidade vai considerar um conjunto de critérios diferentes uns dos outros, ou seja, são critérios que não passam só pelo número de horas de intervenção e os anos de experiência de intervenção numa determinada área, neste caso comunitária e social, mas também requer depois a verificação de outros requisitos, tais como as questões da intervisão, supervisão, formação dada, formação recebida dentro dessa mesma área, muitas vezes os processos de candidatura às especialidades não são ou não estão aprovados, não por questões específicas como esta que o António colocou, porque isso depois cabe uma análise a cada caso, mas porque não se reúnem cumulativamente esses critérios. Portanto, aquilo que nós aconselhamos a fazer sempre é que quando há, como é o caso, dúvidas sobre o que é que foi considerado e para que efeito foi considerado, porque, por exemplo, aquilo que recomendamos sempre é que os colegas peçam uma reunião, que pode ser até online, com os serviços internos da Ordem, nomeadamente os serviços de especialidade, para que lhe possa ser dado feedback sobre a sua candidatura em particular e possa perceber quais foram os critérios que foram considerados e os que não foram considerados e porquê. E isso ajudará depois na possibilidade de ter que refazer a submissão da candidatura ou acrescentar alguns dos critérios que possam estar em falta. Isto é uma possibilidade que o António tem, está bem? Portanto, deve pedir essa reunião aos serviços e acho que isso é importante também para a organização do seu processo de especialização, está bem? Pronto. E queria só pedir, só para que pudéssemos esclarecer aqui o colega sobre estas questões sobre a comunidade escolar versus intervenção comunitária. Ok. Então, no seguimento também do que a senhora bastonária acabou de explicar há pouco, de facto, esta questão da área comunitária, por ser tão abrangente na análise das candidaturas, elas têm que ser feitas de uma forma muito fina e muito discriminada, para não entrarmos aqui num alargamento exagerado que é a especialidade avançada de Psicologia Social e Comunitária.
O que é que acontece nos contextos que não são puramente sociais em que há intervenção neste âmbito? Tem que haver na mesma os requisitos, isto é, a parte formativa e daquilo que são os outros elementos que fazem parte da análise das candidaturas, para além desta parte ter que estar também preenchida, o que alguns colegas na área da educação e da saúde não preenchem, portanto a área da formação também é tida em conta para a obtenção da especialidade avançada. Também há toda esta parte, de facto, da intervenção no âmbito comunitário que tem que ser comprovada com ações específicas e sim, elas pertencem a esta dimensão do sistema de relações com a comunidade, mas tem que ser, no fundo, tem que haver aqui uma demonstração clara desta intervenção. E sim, em alguns casos existem até bastantes colegas que têm a área da educação e também a área avançada da psicologia comunitária, e, portanto, tal como na clínica, até há colegas também na área da saúde, trabalham no âmbito da saúde comunitária, em que isto também acontece, o que temos que ver é se os outros requisitos também estão contemplados, para além da formação, os outros elementos, que também são, no fundo, uma necessidade de estar confirmada, e esta parte da prática. Ao fazer prova destas dimensões, certamente poderá obter a especialidade avançada. Os psicólogos que fazem intervenção na área social e não na área clínica têm de estar inscritos na Ordem dos Psicólogos Portugueses? Para responder aqui à colega Cíntia, a quem também agradeço a questão que colocou, e eu vou ter que ser aqui direta numa resposta, mais do que nas outras. A primeira é, quem não está inscrito na ordem não é psicólogo. Os psicólogos, para serem psicólogos, estão inscritos na ordem. Se não, podem ser, no máximo, diplomados em psicologia, dependendo depois se têm os 2 ciclos de estudo ou não. Portanto, não são psicólogos. Para a prática de qualquer ato psicológico que agora estão, aliás, previstos nos novos estatutos da Ordem dos Psicólogos Portugueses, estão lá discriminados, para a prática de atos psicológicos é obrigatório que sejam psicólogos. Pronto. Agora, eu penso que sei o motivo também desta questão. Aliás, são talvez 2 motivos. Um que tem que ver com o facto de haver diplomados em psicologia que estão já há uma data de tempo integrados no ISE, no Instituto de Segurança Social, por exemplo, que não estão inscritos na ordem. Portanto, são profissionais que não estão inscritos na ordem. E isso aconteceu não só porque houve um início dessas situações anterior à existência da ordem, por um lado, como depois a não regularização no tempo em que era possível fazer-se o processo de equiparação, e, portanto, legalmente houve aqui um tempo de transição em que foi possível, agora legalmente deixou de ser possível, e o que aconteceu foi que esses diplomados em psicologia que ficaram com funções da intervenção comunitária e social passaram estavam a fazer portanto, intervenções que não eram intervenções psicológicas, portanto, intervenções mais na área social, porque, na verdade, não estando inscritos na ordem, como sabem, não podem praticar atos psicológicos, portanto, avaliação psicológica, intervenção psicológica, a intervenção com determinado tipo de programas, não pode ser feita. Este é um assunto sobre o qual, neste momento, nós temos tido uma colaboração por parte do Instituto de Segurança Social e uma articulação com o ISE. Porquê? Porque há uma vontade também expressa pelo próprio Instituto de Segurança Social de regularizar
a situação destes colegas, que já estão, na sua grande maioria, identificados. Para a regularização desta situação, é obrigatório, por lei, que esses colegas passem a ter que fazer o ano profissional júnior, que é o estágio profissional. No entanto, a atividade que os colegas, tendo em conta que já têm um contrato, etc., permite que, desde que haja um plano de estágio ajustado às funções enquanto psicólogo, com uma avaliação, etc., etc., portanto, relatório, no fundo, relatório de estágio, isto permite, com um orientador de estágio, não é? Isto permitirá aos colegas que não têm a sua situação regularizada, regularizar a situação. Há uma vontade expressa por parte do Instituto de Segurança Social. Houve já algumas reuniões de trabalho com os colegas que estão nessa situação e outras reuniões de trabalho com os decisores do ISE, do Instituto de Segurança Social, para se regularizarem essas situações. No entanto, é possível que seja para o Instituto de Segurança Social, seja para outra entidade, abrir vagas, por exemplo, com uma definição de funções que possam não ser funções específicas dos psicólogos ou específicas dos assistentes sociais, e que, se os colegas se candidatam, se diplomados em psicologia se candidatam, depois ficam obrigados ao cumprimento daquelas funções, ok? No entanto, existe, e o Daniel depois pode falar também sobre isso, existe um perfil dos psicólogos, portanto a Ordem tem definido um perfil dos psicólogos para a intervenção comunitária, e esse perfil de competências, juntamente com aquilo que são, que está previsto nos estatutos, que são os atos dos psicólogos, deverá apoiar as próprias instituições no reconhecimento daquilo que é o papel do psicólogo dentro, neste caso, do Instituto de Segurança Social ou outro qualquer espaço de intervenção comunitária. Os psicólogos devem assinar as informações ou relatórios sociais com o número de cédula profissional? Depois, relativamente à questão das assinaturas, aquilo que a Ordem sempre defendeu desde o início e que tem sempre sugerido é que qualquer relatório, seja de avaliação, seja de intervenção, seja para efeitos mais institucionais, deve ser um relatório assinado por via das próprias vinhetas. Portanto, qualquer psicólogo pode adquirir as vinhetas e utilizá-las, e deve, nos relatórios, sobretudo quando estamos a falar de documentação institucional. E, portanto, não é obrigatório, como também não o é para a Ordem dos Assistentes Sociais, mas é protetor da profissão. E, portanto, nós aconselhamos sempre a que isso aconteça. As vinhetas são adquiridas nos serviços da Ordem também. Portanto, são adquiridas em determinado número, conforme a utilização que depois é dada. Independentemente do uso das vinhetas, também a maior parte dos psicólogos usa o seu número de cédula profissional para se identificar em relatórios de avaliação ou de intervenção psicológica, ou qualquer outro documento institucional. Por isso, é sempre recomendável que o façam. Aliás, temos feito aqui uma campanha, ainda penso que foi a semana passada que saiu mais informação neste sentido, que tem explicado às pessoas como é que podem perceber se o psicólogo é realmente um psicólogo, ou seja, por via da consulta do diretório da Ordem dos Psicólogos, que permite perceber se o psicólogo está, se não estivesse inscrito, não era psicólogo, se o profissional está ou não inscrito na Ordem dos Psicólogos. E, portanto, é muito, muito importante que possamos nós também ter a nossa informação disponível para o público em geral, que é com quem e para quem nós trabalhamos.
como disse a Sra. Bastonária, é sempre uma boa prática, pelo menos, identificarem-se com o número de cédula da ordem por uma questão de transparência, por uma questão de sindicância de quem está a receber as nossas informações, que são técnicas, e se nós estamos seguros delas e devemos estar, temos uma ordem que, portanto, de alguma forma regula a nossa atividade. Existe um documento que está no site que são recomendações para o uso de vinhetas. Existem algumas situações legais em que até a própria lei obriga à utilização de vinhetas, nomeadamente quando estamos a falar de situações formais, portanto, avaliação de condutores, avaliação de vigilantes, etc. Este documento é anterior ao novo estatuto que saiu em finais de 2023. O novo estatuto veio definir melhor e com mais abrangência e detalhe aquilo que são os atos de psicólogos. Portanto, eu diria que tudo aquilo que são atos dos psicólogos, isto é, aqueles que são próprios da profissão, estamos a falar em avaliações, relatórios de intervenções, questões clínicas, devem ser sempre identificados com vinhetas. Todos os outros, eu diria que, por exemplo, informações sociais, que nem sempre são ou podem não ser estritamente psicológicos, digamos assim, mas é uma boa prática identificarmos, isto é, no sentido em que somos técnicos, uma questão de transparência, não temos nada a esconder, e, portanto, divulgar quem somos e ao que vimos. Sobre o que a Sra. Bastonária disse, nós também referiu aqui um documento que é o perfil dos psicólogos nas instituições sociais e comunitárias. É um documento que foi editado pela Ordem ainda em 2019, mas que eu também recomendo a leitura porque aborda, é um documento abrangente, como foi referido no início, isto porque a intervenção comunitária é muito abrangente, tem muito perfil diferente, intervenção com pessoas idosas, com crianças, em contextos mais de redução de riscos, de regula institucional, etc. Mas é um documento que eu também aconselho a leitura para orientar e para nos situarmos nas nossas intervenções. Isto porque muitas vezes, neste tipo de intervenções mais sociais, o SAS, os LDS, programas de escolhas, por aí fora, existem muitos técnicos de intervenção social, vou dizer assim, nos quais estão incluídos psicólogos, estão incluídos técnicos superiores licenciados em psicologia, estão incluídos assistentes sociais, educadores sociais e por aí fora, cujas funções, não raro, se sobrepõem. Pronto. E aqui a nossa missão é, de alguma forma, fazer com que aquilo que são as atividades, os atos próprios e atividades próprias dos psicólogos da ciência psicológica sejam salvaguardados a bem do interesse superior dos destinatários de serviços, que é agora a terminologia do Estatuto, ou seja, da saúde pública e da saúde psicológica das pessoas com quem nós trabalhamos. Como tem sido a articulação entre a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a Ordem e o que está a ser feito na defesa dos profissionais? Nós tivemos uma reunião com a CNIS, já neste novo mandato, que nos permitiu perceber, por exemplo, que neste momento o número de psicólogos a trabalhar nas IPSS em Portugal já superou o número de assistentes sociais. Portanto, temos aqui um número muito significativo de colegas. Claro, quando nós falamos em IPSS, estamos a falar desde a intervenção mais no âmbito da intervenção precoce na infância, creche, jardim de infância, até a intervenção nas ERPIs, nas estruturas residenciais para idosos, passando por um conjunto de vários outros projetos e programas e contextos de intervenção social e comunitária. E, portanto, estamos a falar de algo muito vasto. Só para terem uma ideia, existem 3.800 IPSS em Portugal. E temos aqui um número muito significativo de colegas. Naturalmente que tem havido uma preocupação grande também com as condições de trabalho destes colegas, numa perspectiva de que a Ordem tem defendido a importância de haver um sistema de vinculação dos colegas
em detrimento do funcionamento por via de financiamentos que, no fundo, têm uma data limite e, portanto, trazem grande precariedade para a profissão, grande incerteza sobre a continuidade desses financiamentos e desses projetos, não permitem depois também que a garantia da qualidade das intervenções quando o contexto e as condições de trabalho também não estão reunidos, e é de facto uma área muito importante. Como vocês sabem, a psicologia também tem tido um crescimento muito significativo nas mais diversas áreas, e isso também tem feito com que exista depois mais tendência a que os psicólogos que estão a trabalhar nesta área de intervenção comunitária que possam ter menos condições do ponto de vista laboral, que no fundo começam a também a tentar intervir e entrar em outras áreas de intervenção e outros contextos de intervenção que oferecem eventualmente melhores condições e, portanto, há aqui um risco grande de haver também aqui um êxodo de psicólogos nesta área da intervenção comunitária, fruto da falta de condições para o desenvolvimento adequado da profissão nesta área. É um aspecto que nos preocupa muito e que temos vindo a trabalhar com as estruturas dos diferentes ministérios sobre esta matéria. Neste momento, no âmbito desta reunião com a CNIS, com a Confederação Nacional das Instituições Sociais, já tivemos aqui uma possibilidade de colaboração que junta não só a CNIS, como também a União das Misericórdias e a União das Mutualidades, as FENASCES e afins, para que possamos fazer aqui, avançar com um estudo socioprofissional em colaboração com a própria Ordem dos Assistentes Sociais, para que nós possamos, no fundo, fazer aqui um levantamento do estado da arte, porque, na verdade, não temos a informação toda que nos permita fazer o estado da arte e apresentar o estado da arte tal e qual como ele está, junto dos decisores políticos para que possamos encontrar soluções para, no fundo, não só em termos de reforço dos recursos de psicólogos, neste caso, para a intervenção comunitária e social, como também, no fundo, poder transformar aquilo que tem vindo a ser financiado por via de financiamentos precários e de curto prazo, podermos ter aqui intervenções sustentáveis e serviços sustentáveis no tempo, também para responder a necessidades que não são só temporais, nem são só específicas de uma determinada área de intervenção. Quais são as diretrizes da OPP para a intervenção junto de população migrante? Depois, temos aqui outras questões que foram colocadas num tema que é mais emergente e que também tem afetado, na verdade, todos os setores e todas as áreas de intervenção, que é a presença de migrantes e o impacto que isto traz depois para a avaliação psicológica e para a intervenção psicológica propriamente dita. E sobre esta matéria, nós também temos alguns documentos orientadores para a intervenção com a população migrante. Temos aqui depois alguns outros aspectos relacionados com a própria avaliação psicológica e cabe-nos dizer, em primeiro lugar, que é importante nós nunca perdermos de vista que a avaliação psicológica é uma avaliação compreensiva, que não se faz apenas com o uso de testes e instrumentos de avaliação psicológica propriamente ditos, mas que se faz também com observação no terreno, entrevistas, etc., que também são, obviamente, fundamentais, muitas vezes até para se perceber a dimensão mais sistémica da situação ou do caso particular que está a ser trabalhado. Não obstante isso, e percebendo que esta é uma preocupação, mas que, por um lado, nós não temos muitos instrumentos aferidos para a população portuguesa, portanto,
dos que estão aferidos para a população portuguesa, nem todos serão apropriados ou ajustados para utilizar com a população migrante. Depois também temos aqui em Portugal muitos migrantes de origem asiática que também têm aqui aspectos que são sensíveis do ponto de vista cultural e, portanto, também requerem aqui outros cuidados do ponto de vista daquilo que é a avaliação e a intervenção. E por esse mesmo motivo, nós estamos já a articular, quer com a APA, a American Psychological Association, quer com a Federação Europeia, numa perspectiva de podermos construir aqui um grupo de trabalho mais abrangente que nos permita pensar em formas de ativação de colegas que estão em outros países e que podem e que poderão apoiar no acolhimento, na integração, na avaliação e na intervenção com a população migrante. Portanto, este é um dos trabalhos que requer parcerias mais internacionais também, para podermos dar resposta a este desafio e que também já estamos a trabalhar neste sentido. Por fim, se calhar passava aqui a palavra ao Vice-Presidente, que deverá ter aqui mais alguns pontos a acrescentar. Sim, antes de mais, eu concretizando um bocadinho, há aqui alguns documentos que a Ordem já emitiu que eu, para quem trabalha com imigrantes, eu recomendaria. As linhas de orientação para a prática profissional com pessoas refugiadas e requerentes de asilo, que já tem 2019, mas que eu aconselho também a leitura para quem trabalha com isto. Há um parecer da Comissão de Ética sobre a intervenção psicológica com pessoas migrantes ou pertencentes a minorias étnicas. E um kit de saúde mental de população migrante. Portanto, são tudo documentos que estão no nosso site e que, para quem trabalha com este tipo de população, podem ser orientadores para a sua prática. Gostaria que fossem abordadas questões relacionadas com a ética na área comunitária. Isto é um assunto que não cabe aqui discutir em profundidade, mas eu gostaria apenas de chamar aqui a atenção para 2 ou 3 aspectos que são importantes para nós e para vocês, até para nós todos, psicólogos, enquanto técnicos no terreno e enquanto profissionais que garantem as boas práticas e a isenção da nossa intervenção. Estando numa intervenção comunitária e como já vimos aqui na primeira questão, estando a trabalhar lado a lado com outros técnicos de áreas afins, há aqui uma questão que se coloca que muitas vezes é a partilha de informação com outros técnicos, sobretudo se for informação que de alguma forma possa ser sensível do ponto de vista da intervenção psicológica. Pronto, isto é uma questão que se coloca muitas vezes a quem está no terreno, potenciada pelas dificuldades das condições de intervenção, pela pressão de partilha de informação. É uma questão que queria chamar a atenção para algum cuidado. Os limites daquilo que é a intervenção do psicólogo e os limites da intervenção de outros técnicos. E aí nós temos também alguma dever ético, profissional, de salientar bem e afirmar bem aquilo que, existindo, é campo específico da intervenção psicológica, a bem da promoção do bem-estar e da saúde dos nossos beneficiários. Atualmente, noutros contextos, por exemplo, no contexto clínico, existem já softwares e soluções informáticas que permitem definir tipos de informação que acedem e níveis de acesso e partilhas e codificação de informação. Na área de intervenção comunitária, tipicamente, isto não acontece, portanto, era uma questão que eu também chamava aos colegas para terem atenção a isto, porque é uma questão sensível e que muitas das vezes no dia-a-dia nós podemos ter a tendência de facilitar e não devemos também a bem dos nossos beneficiários. Há indicações para os valores cobrados nas avaliações psicológicas? Como sabem, a Ordem dos Psicólogos não pode e nem tem atribuições, não é uma questão de querer ou não querer, não tem atribuições legais para nem para interferir em processos que possam ser sindicais, portanto de carreira, etc., nem que possam interferir também naquilo que é a atividade comercial, digamos assim, dos psicólogos ou das diferentes entidades, e para isso tem instituições que
controlam esta atividade, nomeadamente da própria autoridade para a concorrência, fora outras estruturas do ponto de vista do governo, às quais nós temos que responder de acordo com a lei da concorrência, etc, etc. E, portanto, não cabe, nem pode caber à ordem dos psicólogos definir quais são os valores. De qualquer das formas, por exemplo, em relação a valores mínimos para as consultas, etc., a ordem e os conselhos de especialidade têm-se pronunciado, existem alguns documentos orientadores, mas que não são, nem podem ser nunca vinculativos, está bem? E isto não é possível ir mais além do que isto. Esta é a má notícia. Tenho visto relatórios de psicomotricidade e outros que aplicam testes e provas de avaliação psicológica. O que tem a OPP feito nestas situações? Ok. Colega, em relação a esse aspecto, ele até é transversal a outros grupos profissionais. Portanto, está a falar, por exemplo, dos psicomotricistas, mas também dos terapeutas ocupacionais, pediatras do desenvolvimento, pedopsiquiatras, há um conjunto de profissionais, terapeutas da fala, noutros registros, não é? Há um conjunto de profissionais que, no fundo, cujas profissões se aproximam em alguns dos seus atos, embora eles sejam diferentes, e temos aqui uma história que também é importante ter em consideração, que tem que ver com o facto da psicologia ser uma área recente, e antes da existência da psicologia havia aqui um conjunto de instrumentos que eram já utilizados por pediatras, pedopsiquiatras e outros profissionais, e há de facto aqui uma dificuldade neste momento face a determinado tipo de instrumentos na balização de quem pode ou quem não pode utilizar esses instrumentos. Iniciamos um trabalho com as editoras e, por exemplo, neste momento há alguns instrumentos de avaliação psicológica que, quando adquiridos, têm que ser obrigatoriamente adquiridos com a utilização da cédula profissional para poderem ser adquiridos. Mas nós sabemos também que há muitas outras situações, quase que de usurpação dessa utilização de instrumentos, e tivemos aqui um grupo de trabalho que foi coordenado pelo professor Mário Simões, que não só apoiou neste trabalho de articulação com as editoras, mas também no levantamento de instrumentos de avaliação psicológica e na montagem também de um sistema de acreditação de testes e provas psicológicos que permite atribuir uma pontuação aos diferentes testes e provas de avaliação psicológica, uma pontuação que é diferenciada em função dos diferentes requisitos científicos, não é? E depois, com base nessa pontuação, podermos disponibilizar essa informação aos psicólogos para que possa melhor apoiar as tomadas de decisão dos psicólogos relativamente a qual o instrumento mais adequado para ser usado em determinado contexto ou em determinada área, em particular de avaliação ou de intervenção. No entanto, isto não resolve a questão daqueles instrumentos que são acedidos por outros profissionais. E eu começava por dizer que, primeiro, destes profissionais que falamos, por exemplo, portanto, não têm ordem profissional, portanto, não são profissões reguladas por ordens profissionais. Os psicometricistas não têm ordem, os terapeutas ocupacionais não têm ordem, e, portanto, nós estamos aqui a falar de diferentes profissionais, em que pode tornar-se mais complicado, não estando eles integrados nas ordens profissionais, pode tornar-se mais complicada a gestão do ponto de vista daquilo que são boas práticas, más práticas, porque não pode ser feita pela ordem dos psicólogos relativamente aos psicomotricistas, se é que me faço entender. Portanto, o que a ordem dos psicólogos está a fazer é, de facto, não só o inventário de todos os testes e provas e daquilo que são as condições que devem estar presentes sobre quem é que deve ou não utilizar esses instrumentos
e qual o grau enfim, de preenchimento dos requisitos científicos destes testes e provas, e com base neste trabalho acreditamos que possamos mais facilmente estabelecer alguns limites para o uso indevido de instrumentos. Também vos queria dizer que há pareceres da Comissão de Ética relativamente à utilização de instrumentos enfim, que são recomendações também que são importantes. Não vos dissemos há pouco, mas existe também um e-book de pareceres da Comissão de Ética que foi agora atualizado e penso eu que dentro das próximas semanas, até ao fim do mês de julho, garantidamente, será publicado o novo e-book com os pareceres da Comissão de Ética já atualizado, portanto, com os pareceres dos últimos 2 anos. E, portanto, acho importante também que possam aceder a esse parecer. Agora, nós sabemos sim que isso acontece e estamos a tentar também, no fundo, de alguma forma, poder apoiar na delimitação enfim, deste mau uso. Também estamos a articular já agora com as universidades neste sentido, não é? Porque há muitos instrumentos que estão disponíveis no contexto universitário que, não estando eles publicados, nem, e são usados de diferentes formas também, não só pelos outros profissionais, mas também pelos próprios psicólogos, e isto também não permite garantir a melhor qualidade das intervenções. Articulação intersetorial. Qual o papel e trabalho dos psicólogos? Eu gostava só de salientar aqui mais uma coisa, porque me parece importante para esta área. Até porque se estava aqui a falar um bocadinho dos limites de atuação e algumas das questões que nos chegaram também tinham que ver com essas delimitações de papel de cada profissional, por exemplo, dentro de equipas multidisciplinares, e, portanto, quando aparentemente há uma sobreposição. Nós tivemos eu participei no Conselho Nacional de Saúde Mental, portanto, na reunião do Conselho Nacional de Saúde Mental, onde foram apresentados, no fundo foi apresentado um relatório no âmbito da equipa de coordenação do Programa Nacional de Saúde Mental. E uma das grandes recomendações que lá vem tem que ver com a importância de o Serviço Nacional de Saúde poder articular também com os serviços que estão disponíveis na comunidade, sejam eles da área da psicologia ou de outra área qualquer, e também articular com os serviços da segurança social e da proteção social, para poder melhor responder às diversas situações que vêm cair no Serviço Nacional de Saúde, mas que estão muito mais dependentes de questões sociais ou de outras matérias que devem ser trabalhadas fora do Serviço Nacional de Saúde, mas ainda assim no contexto de serviço público, mas mais próximo da comunidade. E este é um aspecto importante porque se fala muito naquilo que são as equipas multidisciplinares, mas fala-se pouco ainda daquilo que é a articulação intersectorial, portanto, o setor da saúde com o setor da proteção social, com o setor da justiça, com o setor... E é muito importante que isto aconteça e tenha havido cada vez mais awareness para esta situação. Também é muito importante que o trabalho e os serviços de intervenção psicológica sejam integrados intersectorialmente, ou seja, que o trabalho que o psicólogo faz, que os cuidados que presta, por exemplo, num centro de saúde, possa também estar alinhado e, no fundo, seja complementar ao trabalho que o psicólogo presta no contexto da justiça, da promoção e proteção de crianças e jovens, por exemplo, na área da intervenção precoce na infância, enfim, há muitas áreas que se tocam, e é muito importante que isto aconteça.
E algo que a Ordem dos Psicólogos tem sempre dito é que é muito importante que, quando se fala da integração de psicólogos com outros profissionais em equipas multidisciplinares, não se perca a noção de que as equipas multidisciplinares não é igual a todos fazerem tudo. Não é igual a isto, todos os profissionais fazerem tudo. Ou seja, se houver ausência de um profissional, está lá o outro que faz a mesma coisa. Não, isto não pode acontecer. É muito importante que se pense que nas equipas multidisciplinares, para além daquilo que há de partilha e de cooperação, portanto, daquilo que são as comunalidades dentro das equipas multidisciplinares, que possa haver um lugar específico para aquilo que é o trabalho mais especializado e o mais valor que cada uma das áreas profissionais tem para apresentar dentro da equipa multidisciplinar, porque senão não estamos a fazer uma boa gestão dos recursos. E é muito importante para a sustentabilidade também dos serviços. Mas para isso também precisamos, a Ordem está a fazer o seu trabalho, porque é um trabalho demorado, difícil, mas é muito importante que também os próprios psicólogos não permitam que isso aconteça. Ou seja, que quando é solicitado um psicólogo que faça um determinado tipo de trabalho que no fundo poderia ou deveria estar a ser feito por outro profissional que seja capaz de o dizer, que possa identificar as suas competências e o seu mais valor dentro da equipa multidisciplinar, e que em casos em que possa fazer sentido, que também possa de alguma forma denunciar algumas das situações. Bem sei que isto não é possível para todas as situações, nomeadamente, por exemplo, quando falamos da psicoterapia, como temos as sociedades e as associações de psicoterapia que são acedidas por outros profissionais, muitas vezes isto se confunde depois naquilo que é a intervenção de cada um dos profissionais. Mas sempre que nos for possível, é também um dever de cada um de nós afirmar aquilo que é o mais valor da sua área em particular e, com base nisso, também, no fundo, ir delimitando aquilo que é específico da intervenção psicológica. Quando serão publicadas as linhas de orientação de apoio à prática profissional para a área comunitária? Não obstante, e não falamos sobre isto aqui, as linhas de orientação para a prática profissional, que imaginei que nos fossem colocar também essa questão, porque também estava na lista das questões que foram enviadas. Já tínhamos iniciado este trabalho das linhas de orientação para a intervenção nesta área, mas foi um trabalho que precisa agora de ser atualizado, ou seja, que tendo em conta as novas realidades, precisa de uma atualização, mas que também já estamos a avançar com isso. Portanto, esperamos poder ter notícias também para breve sobre as linhas de orientação. Eu queria agradecer então a todos a vossa presença, desejar-vos aqui um bom percurso, dizer-vos que estas sessões estão a decorrer com um caráter mensal, portanto vamos só interromper aqui no mês de agosto, mas estão a decorrer com caráter mensal para diversas áreas e contamos convosco para um próximo encontro, porque entendemos que assim, de forma mais próxima, podemos melhor responder também às vossas dúvidas e necessidades. Muito obrigada a todos.